Nesta sessão, vamos olhar para versões alternativas dos procedimentos potência e fatorial que foram analisados na sessão anterior. Essas versões alternativas encontram-se aqui indicadas na janela do interpretador. A primeira coisa que é importante reparar é que, tal como as versões potência e fatorial analisadas anteriormente, também estas versões das funções potência e fatorial utilizam a recursão. Em particular, olhando, por exemplo, para o procedimento potência, vemos que este consiste agora em chamar um procedimento auxiliar que nós chamamos potência aux. Este procedimento potência aux, por sua vez, consiste num caso simples e num caso geral em que potência aux é definido em função de si próprio, conforme se indica. Da mesma forma, o procedimento fatorial recorre a um procedimento fatorial aux que, tal como o procedimento fatorial original, tem uma estrutura recursiva. Se não, vejamos. Temos aqui, então, o caso simples e aqui temos o caso geral em que o fatorial aux é definido em função de uma versão mais simples de si próprio. Vamos agora utilizar a biblioteca Trace para seguir o funcionamento destes dois procedimentos. Comecemos pelo procedimento fatorial aux. E vejamos o que acontece durante a avaliação deste procedimento. A primeira coisa que reparamos é que, na avaliação do fatorial de 8, é feita uma chamada à função auxiliar, como seria de esperar. No entanto, ao contrário daquilo que nós observamos na última sessão, nesta sequência de avaliações do procedimento fatorial aux, não parece haver uma fase de expansão seguida por uma fase de contração. De facto, aquilo que aqui se observa é que é feita uma sequência de chamadas ao procedimento fatorial aux em que um dos argumentos é sucessivamente simplificado, enquanto o outro é sucessivamente complicado, digamos assim. Nesta sequência de chamadas ao procedimento fatorial aux, não parece haver o conjunto de operações adiadas que se observava no procedimento fatorial analisado na última sessão. Vamos então olhar com um pouco mais de cuidado para a estrutura deste procedimento fatorial aux. Olhando para a chamada recursiva, que consiste nesta última linha que vemos, podemos observar que não há de facto nenhuma operação cujo resultado necessite do resultado desta chamada ao fatorial aux. O que isto significa é que, durante a avaliação da função fatorial aux, não existem operações adiadas. Isto implica necessariamente que o tipo de processo que a avaliação deste procedimento gera é fundamentalmente diferente do tipo de processo analisado na sessão anterior. O tipo de processo que aqui observamos é designado por processo iterativo. Este tipo de processos é caracterizado por um certo número de variáveis, a que nós chamamos variáveis de estado, juntamente com uma regra que especifica como atualizá-las. No caso do procedimento fatorial que aqui vemos, as variáveis de estado correspondem então a esta variável n e a esta variável que nós chamamos res. A regra que especifica como atualizadas pode ser observada na chamada recursiva. Neste caso, o n é atualizado para o valor n-1 e o res é atualizado para o valor res vezes n. Estas variáveis de estado, características dos processos iterativos, fornecem uma descrição completa do estado da computação a cada momento. De facto, se nós olharmos aqui para o resultado da função trace, podemos ver que
Sucessivamente, em cada uma destas chamadas ao procedimento fatorial AUX, o valor das duas variáveis nos vai indicando em que ponto da computação nós vamos. Por exemplo, neste momento, em que nós chamamos fatorial AUX com os parâmetros 8 e 1, significa que falta ainda multiplicar por todos os números até 8 e que o nosso resultado atual é 1. Na chamada seguinte, falta-nos multiplicar por todos os números até 7, no entanto, o nosso resultado já foi atualizado para 8, pois foi já efetuada a multiplicação por esse primeiro valor. E assim sucessivamente, na terceira chamada ao procedimento fatorial AUX, o nosso resultado passou já a 56 e os números que faltam multiplicar são todos os números desde 1 até 6. E assim sucessivamente. Esta estrutura parece indicar que os procedimentos que geram este tipo de processos podem ser analisados de uma forma ligeiramente diferente daquela que nós utilizamos para definir os procedimentos que geravam processos recursivos. De facto, neste caso, temos aqui estas duas variáveis de estado, uma das quais nos diz em que ponto da computação nós vamos e que, de certa maneira, desempenha o mesmo papel que já anteriormente era desempenhado por uma variável semelhante nos processos que geravam nos procedimentos que geravam processos recursivos, e por uma segunda variável que nós chamamos res e que atualiza em cada chamada do nosso procedimento o resultado da nossa computação. Finalmente, quando chegamos ao caso simples, aquilo que nos é indicado é que não há mais computações a fazer e que, portanto, o nosso procedimento pode devolver o resultado. Vamos agora então olhar para o procedimento potência alternativo que também aqui é fornecido. Não é difícil de perceber que este procedimento tem uma estrutura semelhante à do procedimento fatorial que acabamos de analisar. De facto, também ele utiliza um procedimento auxiliar onde existe um terceiro parâmetro que vai guardando sucessivamente o resultado da nossa computação. Vamos então recorrer ao procedimento trace para analisar o comportamento deste procedimento. Mais uma vez, chamamos a atenção para a diferença fundamental entre o comportamento deste processo e o comportamento do processo observado na sessão anterior, quando analisámos a outra versão do procedimento de potência. Neste caso, o segundo argumento, que nos indica de certa forma quantos cálculos ainda são necessários fazer, vemos que vai diminuindo sucessivamente, enquanto que o terceiro argumento, onde o resultado é acumulado, vai sucessivamente atualizando com o valor da nossa computação. Em resumo, estes dois procedimentos que nós hoje analisamos são versões alternativas da potência fatorial que vimos na sessão passada e que geram processos iterativos que, como já referimos, são caracterizados por um número de variáveis de estado e uma regra de atualização que especifica como atualizá-las. Ao contrário do que nós vimos nos processos recursivos, nos processos iterativos não existem operações adiadas e, portanto, não existe a característica fase de expansão e de contração que se observa nos processos